Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Molecular. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a distribuição dos genes nos cromossomos. E aí, para fazer essa comparação, para falar um pouco sobre genes e cromossomos, eu preciso comparar dois grandes grupos de organismos. Eu vou olhar os procariontes e vou olhar os eucariontes. Quando observamos os procariontes, nós podemos perceber que 97%, aproximadamente, tá? 97% dos genes dos organismos procariontes são transcritos em proteína, enquanto 97% dos genes dos eucariontes não são transcritos em proteínas. Bom, no passado, nós imaginávamos que esses 97% do DNA era um DNA lixo, não tinham serventia alguma. Bom, hoje a gente sabe que eles têm uma serventia muito importante. Muitas coisas são produzidas a partir desses 97%. Mas todas as proteínas que nós temos no nosso corpo, elas saem desses 3%, desses únicos 3% que são tão transformados em proteínas, são transcritos em proteínas ao final de todo o processo. Então essa nossa primeira diferenciação é muito importante. Então perceba só, os segmentos codificantes de proteínas no nosso DNA estão espaçados por longas cadeias ou longos espaços, pedaços de DNA que não codificam proteínas. Então eles são pequenas ilhas dentro desse grande mar, desse grande oceano de genes que vão fazer múltiplas outras coisas. Vamos ver então como é que isso acontece, não é? Então vamos pegar um cromossomo qualquer aqui, eu vou puxar para a gente o exemplo do cromossomo 22. Dá uma olhada nessa figura aqui. Então perceba aqui, o cromossomo 22 é um dos menores cromossomos que nós temos. Ele possui aí aproximadamente 48 milhões de pares de base. Bom, se eu pegar um segmento desse cromossomo 22, por exemplo, 10% desse cromossomo 22, eu vou achar aproximadamente 40 genes. E nesses 40 genes, uma coisa que é importante que você perceba nessa figura é que cada espacinho, cada retângulo colorido seria um gene com possibilidade para transcrição. E tudo aquilo que está entre esses retângulos são pedaços de DNA que não vão produzir proteínas. Fazem parte daqueles 97% de genes que a gente já conversou um pouquinho anteriormente. Então, quando eu pego esses 10%, eu consigo encontrar mais ou menos 40 genes, e aí eu vou dar um foco um pouco mais intenso em uma parte. Vou tirar 1% desse cromossomo, vou dar uma olhadinha num pedacinho. Então, quando eu olho 1% desse cromossomo, eu devo encontrar aí por volta de 4 genes, e aí fica muito mais evidente aqui o espaçamento entre a parte que é ativa do gene, a parte que pode ser lida para a produção de uma proteína, e a parte que não será lida. Então fica muito mais evidente o quanto eu tenho maior quantidade de partes não codificantes do que partes codificantes em proteína. Bom, e aí se eu for dar um foco um pouco maior, eu chego ao gene. Bom, e chegando ao gene, é só você lembrar da aula passada que as principais partes desse gene estão ali no promotor, que é uma região onde diversas proteínas vão se ligar para permitir com que a RNA polimerase se ligue e produza a fita nascente de RNA mensageiro, que depois vai passar por um processo de splicing, e eu também encontro os trechos de intron e exon. Só relembrando, os introns serão excisados, serão retirados, para que os exons então formem no seu conjunto o RNA mensageiro maduro, que será então traduzido lá no citoplasma. Então, meninos e meninas, percebam que quando eu olho o gene, eu percebo essas 3 estruturas principais. Mas se eu fizer um zoom out, se eu começar a olhar do mínimo para o máximo, eu vou perceber muitos espaços que têm DNA que não são transformados e não serão transcritos e traduzidos em proteínas. Um outro ponto importante para o nosso estudo é que eu consigo encontrar no nosso genoma sequências repetitivas e sequências únicas. Bom, as sequências repetidas são chamadas de lines, cines e transposões.
certo? Lines são elementos dispersos longos e sines são elementos dispersos curtos. Quando eu falo dessas sequências repetitivas, eu estou falando lá, por exemplo, das regiões microsatélite, que tem curtas sequências que se repetem ao longo do genoma. E só lembrando, regiões microsatélites são muito importantes para o mecanismo de reparo celular, reparo do material genético, de qualquer dano desse material genético, e estão envolvidos também no desenvolvimento de câncer quando eu tenho instabilidade dessas regiões. Eu estou falando lá das sequências repetitivas que estão nas extremidades dos meus cromossomos, eu estou falando lá dos meus telômeros, enfim, existem inúmeras sequências repetitivas que eu consigo encontrar no meu genoma. E as sequências que são únicas são os genes propriamente ditos que vão produzir as proteínas em questão que a gente discute. Então, estou falando de genes para a produção de insulina, de melanina, enfim, estou falando dos genes mais diferentes possíveis que são únicos no meu DNA. E aí deixa eu te chamar a atenção só para essa figura aqui, dá uma olhada nela. Bom, essa figura aqui tem uma distribuição que é uma distribuição aproximada, obviamente, do perfil das sequências que eu encontro no meu material genético. Então, eu tenho aqui que, por exemplo, 20% do meu genoma, ele é formado por lines. Eu tenho que 13% do meu genoma ele é formado por sines. Bem, 2%, na verdade 2 a 3%, são formados por uma região que é codificante, uma região que ela é transformada em proteína, que é o que a gente estava falando, né? Que todos os outros 97% não se transformam em proteínas. E aí eu tenho aqui uma distribuição bem interessante de quantos por cento eu tenho de introns, enfim. Esse é um perfil das sequências que a gente costuma encontrar dentro do material genético. E ele é importante justamente para frisar aquilo que agora eu quero que fique muito claro para você. Grande parte do nosso material genético, quando eu falo de eucariotos, ele é formado por regiões que vão fazer outras coisas, que contêm outras informações que não necessariamente produtoras de proteínas. Bom, como o nosso objetivo aqui é abrir caminhos para discutir questões mais profundas de biotecnologia, a gente precisa entender que grande parte da biotecnologia dos dias de hoje ela foi desenvolvida com organismos procariontes, que têm lá as suas diferenças, e nessa aula a gente já começa a ver essas diferenças claras entre o genoma do organismo procarionte para o genoma do organismo eucarionte. Então é muito importante que a gente compreenda como funciona o processo de transcrição nesses organismos. E é nesse sentido que a gente vai se aproximar de um conceito chamado de óperon. Então, para entender melhor o que é um óperon, é importante que você veja essa figura aqui. Então, em bactérias, genes relacionados são frequentemente encontrados juntos no cromossomo, agrupados no cromossomo, do qual podem ser transcritos por um promotor. Então, o mesmo promotor dá o start para a transcrição de 2 ou mais genes. Esse conjunto de genes, sob o controle de um único promotor, ele é conhecido então como óperon. Óperons são comuns em bactérias, mas são raros em eucariontes, como por exemplo em seres humanos. Então, nessa figura, você consegue ver a região do promotor, onde a RNA polimerase vai se ligar. Você consegue ver o gene 1, 2 e 3, que vão trabalhar em conjunto. E, então, o conjunto do promotor, mais algumas areazinhas que são importantes para a transcrição ou não desses genes. E os genes propriamente ditos, esse conjunto ele acaba sendo chamado de óperon. Em geral, um óperon contém genes que atuam em um mesmo processo. Isso é importante, fique frisado. Por exemplo, um óperon bem estudado, ele ficou conhecido como o óperon LAC, que contém genes que codificam proteínas envolvidas na absorção e no metabolismo de um açúcar em particular. Que açúcar é esse? A lactose. Os óperons permitem que a célula expresse com eficiência conjuntos de genes cujos produtos são requeridos simultaneamente.
Nesse momento, é importante que você já tenha percebido que os óperons não são formados apenas por sequências codificadoras. Eles são formados também por sequências que vão regular, são sequências reguladoras. E uma das sequências reguladoras que nós já conversamos é a sequência promotora. A sequência promotora é exatamente o espaço em que eu vou ter a ligação da minha RNA polimerase para iniciar a leitura e a transcrição da minha sequência, ou das minhas sequências, como é um óperon, né? Das minhas sequências gênicas ali. Para além da sequência promotora, é importante que você entenda também que a maioria dos óperons possuem sequências que ativam ou desativam o processo de transcrição desse gene. Algumas proteínas reguladoras são repressoras, que se ligam a segmentos do DNA chamados então de operadores. O que elas vão fazer é reprimir o processo, né? Então, quando ligada ao seu operador, o repressor reduz a transcrição. Então, por exemplo, quando ele se liga à região repressora, ele vai impedir a RNA polimerase de avançar sobre o DNA, como você está conseguindo perceber aqui nessa figura. Bom, algumas outras proteínas reguladoras são conhecidas como ativadores. Quando o ativador se liga ao seu sítio de ligação, ele vai aumentar a transcrição do óperon. Por exemplo, ele vai ajudar a RNA polimerase a se ligar no promotor e então a produzir uma série de moléculas de RNA mensageiros a partir dos genes que estão sendo transcritos em grande quantidade. Muitas proteínas reguladoras podem ser ativadas ou inativadas por pequenas moléculas específicas. A pequena molécula se liga à proteína, alterando sua conformação e sua capacidade de se ligar a DNA. Por exemplo, um ativador pode se tornar ativo, capaz de se ligar ao DNA, somente quando está ligado a uma determinada molécula. E no momento em que ele não se liga a essa molécula, ele se torna inativo. Então vamos ver alguns exemplos sobre isso. Bom, por exemplo, o óperon LAC é um óperon induzível que codifica enzimas para o metabolismo de açúcar-lactose. Ele é ativado somente na presença do açúcar-lactose. O indutor, nesse caso, é a alolactose, uma forma modificada de lactose. Outros óperons estão geralmente ativos ou ativados, mas podem ser inativados por uma pequena molécula. A molécula é chamada de correpressor e o óperon é dito repressível. Por exemplo, existe o óperon chamado de TRP. Ele é um óperon repressível que codifica enzimas para a síntese do aminoácido triptofano. Esse óperon é expresso por padrão, mas pode ser reprimido quando altos níveis de triptofano estão presentes. O correpressor, nesse caso, é o próprio triptofano. Então, pessoal, esses dois exemplos demonstram algo muito importante para a gente, que as bactérias podem responder às mudanças ambientais, às mudanças ao redor dela, justamente modificando a expressão dos seus genes e fazendo com que as proteínas no seu interior sejam também diferentes para facilitar, para melhorar a sua relação com essas mudanças ambientais ao seu redor. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o funcionamento dos genes e agora o nosso foco nos seres procariontes. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que cada região desse nosso gene é importante. Existem muitos reguladores nos genes que vão ser importantes no processo de expressão gênica, no processo de expressão de um ou mais genes em sequência. Então, galera, vamos continuar estudando, vamos continuar aprofundando o nosso conhecimento. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.